todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 19, o dilúvio. Gênesis 7, 1 a 24 e Gênesis 8, 1 a 22. Os versículos que nós demos foram Mateus 24, de 37 até 39, quando Jesus mencionou que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Embora esses versículos pareçam ser mais dirigidos para como advertência para todo o povo que está no mundo, mas a advertência aqui é principalmente para os filhos de Deus, principalmente para nós que somos a igreja. Embora nós não vamos mais sofrer a perdição eterna, mas existe uma questão de recompensa ou sermos deixados por 1000 anos nas trevas exteriores. Portanto, esses versículos não quero ler hoje para os de fora, mas eu quero ler para os de dentro, para mostrar, queridos irmãos, queridas irmãs, é bom nós nos apercebermos que não estamos como nos dias para viver nos dias tranquilos e como se nada tivesse que acontecer, principalmente com relação ao julgamento de Deus. A vinda do Senhor está bem próxima. Portanto, nós não podemos viver como todos vivem, como se todos os dias fossem assim eternamente. Não, haverá julgamento. Tudo que se faz aqui na terra será julgado. Por isso é bom nós vivermos de uma maneira apercebida. Enquanto todos aqui comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, isso quer dizer o quê? Todos viviam uma vida normal, como se fosse qualquer outro dia. Mas os dias anteriores ao dilúvio, Noé era o pregador da justiça. Ele apregoou, dizendo para as pessoas daquela geração má, perversa, se arrependerem. No entanto, ninguém ouviu, ninguém atentou para a sua pregação. Por isso, eles só perceberam quando chegou o dilúvio e todos morreram afogados. Como eu disse ontem em Guarulhos, não sei se vocês já tiveram experiência de afogamento. Acredito que não, porque todos vocês estão vivos aqui, né? Mas eu já tive. Eu já, quando provavelmente, não me lembro exatamente, por volta de 8 anos de idade ou 9 anos de idade, eu morri afogado ou quase morri afogado, né? E é horrível você não poder respirar, engolindo água, sufocante. Eles só perceberam quando a chuva que descia do céu a cântaros e não parava de chover. E aí só perceberam quando eles foram subindo as montanhas e chegando ao teu topo mais alto, ainda não conseguiram se salvar.
porque o nível da água chegou a estar 7 metros acima do topo da montanha mais alta. Todos morreram, todos morreram. Por isso, queridos irmãos, o serviço do som aqui, o meu retorno está horrível, o som está ruim aqui. Tá? Então, nós precisamos viver versículo 40. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esses 2 versículos referem-se a você e a mim. Nesse momento, também pega os filhos de Deus. Nós estaremos vivendo normalmente, trabalhando, mas um será tomado, um será arrebatado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho e uma será tomada e a outra será deixada. Isso quer dizer o quê? No final dos tempos da vinda do Senhor, haverá arrebatamento dos vencedores. Espero que você faça parte desses vencedores. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, ontem em Guarulhos, eu mostrei para os irmãos, mesmo essa palavra dirigida aos de dentro, a você que está vivendo a vida da igreja, é para alertar você, enquanto você vive como todos, né? Na verdade, ontem eu me dirigi especificamente especialmente para os da faixa etária de 30 anos para cima até os 50 anos. É uma faixa etária de muita responsabilidade. Você inicia a criação de sua família, começam a crescer os seus filhos e você precisa lutar para ascender na sua vida profissional, nos seus negócios, e você realmente não tem mais tempo para nada, e é nessa hora que essa situação pode te pegar. Você pode estar vivendo de uma forma legítima, pelas suas necessidades legítimas. No entanto, queridos irmãos, o Senhor hoje, no final dos tempos, Ele quer nos salvar dessa situação antes do dilúvio, assim como nós estamos antes da vinda do Senhor. E ontem eu mostrei para os valentes de Davi o livro de Números. Livro de Números começa com o censo ou a convocação do exército do Senhor. A igreja, o povo de Deus, é um exército. A luta de reinos foi anunciada logo após a queda do homem, quando Adão desobedeceu a Deus, porque Eva foi enganada pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, e ao comer, o pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, e a morte pelo pecado também entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. E assim, não temos mais como nos reconectar
com Deus. E aí Deus então anuncia uma luta de reinos que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, Deus está falando com a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está uma luta de entre dois reinos, entre a descendência da mulher, a descendência da serpente e o descendente da mulher. A descendência da serpente é toda a humanidade caída que foi envenenada pela serpente, pelo engano da serpente ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O veneno da serpente foi injetado no homem, ou seja, a natureza pecaminosa foi injetada no homem, e o homem tem hoje, no homem caído, o DNA do diabo. Isso é muito grave. Todo homem caído possui a natureza pecaminosa do diabo. E Deus prometeu enviar o descendente da mulher para salvar o homem dessa situação toda. E o descendente da mulher seria Cristo, que nasceria de uma mulher, da Virgem Maria, concebida pelo Espírito Santo, sem participação do homem, e deu à luz a Jesus. E esse veio a ser o Salvador de todos nós. E graças a Deus, agora na história da igreja, graças a Deus pela morte na cruz de Cristo, derramou seu sangue, realizou a eterna redenção, nos resgatou de volta para Deus. Pelo seu derramamento de sangue, Deus perdoou os nossos pecados, e a sua morte na cruz também crucificou aquele velho homem que possui o DNA do diabo. Ele morreu na cruz, aquele velho homem, e graças a Deus, hoje nós vivemos pela vida de Deus. Nós somos filhos de Deus, e pela sua ressurreição nós temos uma nova vida, vivemos em novidade de vida. Isto é, se você viver pelo Espírito. Se você continuar vivendo na carne, você continua vivendo pelo homem, velho homem, pela carne, né, pela velha natureza de Satanás. Mas graças ao Senhor, hoje o Senhor tem um povo que Ele redimiu, e hoje no nosso tempo é a sua igreja. E no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus que estavam ali gerou a igreja. E nós somos a continuação daquela igreja que foi gerada no começo do primeiro século. E nós hoje já estamos no final do século 20. Já quase 2000 anos da história da igreja se passaram, e o reino de Deus ainda não foi totalmente estabelecido aqui na terra. Isto é, Cristo ainda não governa, né, na sua igreja, para depois usar a igreja como base para Deus poder encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Portanto, irmãos, falta-nos apenas pouco tempo. Nós, na Expo Cristã, nós lançamos o livro Os Trabalhadores da Última Hora, e ali nós demos uma palavra no domingo de manhã para mostrar para as pessoas a urgência do momento. 20 séculos estão se acabando da história da igreja, o Senhor ainda não conseguiu encabeçar Cristo sequer na sua igreja. Portanto, nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui para estabelecer o reino de Cristo na terra, primeiramente na sua igreja. Talvez em toda a igreja, em toda a cristandade, isso está difícil de acontecer, mas no princípio de vencedores na Bíblia, Deus chama Sião, Deus chama
a igreja em Filadélfia, Deus chama aqueles que querem lutar pelo reino, e nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus. Portanto, irmãos, nós somos o filho varão, a parte forte da igreja que luta pelo reino de Deus. Nós somos um exército que luta pelo reino de Cristo. Livro de Números começa assim: no segundo ano da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus então manda Moisés e Arão fazer o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, convocando quem? Versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, primeiramente, fica claro aqui que Deus, Ele nos chamou a igreja, a primeira função é formar um exército. A luta entre dois reinos implica em guerra, implica em nós precisamos ter exército. E todos os de 20 anos para cima, do povo de Israel, do povo de Deus, faz parte do exército do Senhor. Graças a Deus que a partir da promessa que nos deu em 2020, Salmo 110, versículo 3, Ele nos deu adolescentes, entre 500 e 600 casas de adolescentes em toda a terra. Muitos adolescentes foram levantados. Eu acredito que ainda devemos levantar ainda mais. Temos que levantar mais adolescentes, e esses adolescentes emancipando, eles logo chegam na idade de 18 anos, certo? Nossos adolescentes que em 2021 tinham 14 anos, hoje já estão 17, 18, 19 anos e já estão na frente da batalha, guerreando. Muitos deles já estão na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul, muitos deles estão na África do Sul, estão na frente em alguns países da África, muitos deles estão na frente da batalha na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, México, Oceania, Porto Rico, né? Então, irmãos, quem são esses? São os que foram emancipados desde a adolescência. Durante a adolescência, eles foram, né, os elementos energizantes da igreja, graças a Deus. Por isso nós precisamos de mais adolescentes para energizar a igreja, e hoje nós temos capitães, os jovens, para cuidar deles, e também temos intendentes, os irmãos maduros, para cuidar da logística, da necessidade desse exército, e também facilitar, né, o transporte, e para que essa frente de batalha tenha quem conduza. Então, graças ao Senhor, nós temos esse exército. Eu falei ontem em Guarulhos, não tenho tempo de falar muito sobre isso. Todas as 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo no deserto. O tabernáculo constituía o centro do povo de Deus, onde Deus está. Deus se avista, tem comunhão, fala com Moisés dentro do Santo dos Santos. Ali na Arca do Testemunho, em cima, entre os querubins, Deus falava com Moisés, boca a boca. E Moisés recebia a palavra de Deus e as transmitia para o povo de Deus como voz de comando. Então, o governo de Deus estava na arca, o governo de Deus estava no Santo dos Santos, ou seja, no tabernáculo. Hoje também na igreja,
A igreja é essa casa de Deus, é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus, é o santuário de Deus, onde nós temos a presença de Deus e Deus falando através dos seus apóstolos, através dos seus profetas ao longo dos séculos da história da igreja, e hoje não é diferente. Ele continua falando de dentro do tabernáculo. E nós todos nos acampamos ao redor do tabernáculo. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oriente, 3 tribos ao ocidente. E todas as tribos acampavam voltado, de frente voltada para o tabernáculo. Em outras palavras, o tabernáculo é o centro da administração de Deus. É ali que sai comando, ali que sai o governo, a autoridade de Deus, e nós estamos à sua disposição, debaixo, né, a submissão total a Ele. E quando se movia, quando o povo se levantava do acampamento, também existe uma sequência do exército saindo, né, primeiramente um estandarte, 3 tribos marchavam, né, seguindo a coluna de nuvem ou a coluna de fogo, e claro, sempre de acordo com a vontade, a palavra de Deus dada por Moisés, e seguiam-no em seguida todas as 12 tribos nessa formação de exército, e ali intercalava os levitas que levavam todos os utensílios do tabernáculo. Porque onde quer que Deus ordenasse que eles acampassem, os levitas tinham que montar o tabernáculo rapidamente. Aí então eu mostrei, né, vou só mencionar rapidamente no capítulo 4. Ali são os filhos de Levi divididos em filhos de Coate, filhos de Gerson e filhos de Merari. E os levitas que trabalharão esse trabalho é trabalho santo. De um lado, a igreja é o exército de Deus que luta, né, pelo reino de Deus. Então, graças a Deus, nós temos, irmãos, muitos trabalhadores, muitos missionários, muitos comportores, mesmo entre os irmãos e irmãs da igreja, nós temos pessoas que vão às ruas, pregam o evangelho do reino, né, e lutando pelo reino. Esses são os de 20 anos para cima. Depois que eles emanciparem 18 anos da casa de adolescentes, nós recomendamos que se faça meio ano pelo menos do SEAP para serem aperfeiçoados, e mais meio ano de missão para amadurecerem mais um pouco, e se possível mais um ano, né, de missão. Aí daí para frente você pode voltar a fazer faculdade, pode seguir sua carreira profissional, e outros vão continuar servindo ao Senhor, sendo comportores, missionários e trabalhadores nas ruas. Esse é o nosso exército. Graças a Deus nós temos exército, embora sejamos poucos, nós temos exércitos espalhados pelos 5 continentes. E esses são os de 20 anos para cima, tá? A partir de 20 anos, você faz parte do exército de Deus, pode ser enviado à frente da batalha. No entanto, a igreja precisa de um serviço, né, para coordenação internamente, para poder enviar esses trabalhadores. Para esses trabalhadores estarem fora, precisa de retaguarda, precisa do tabernáculo bem organizado. As coisas, o serviço do tabernáculo tem que estar bem coordenado, certo? Então aí vem esses filhos de Levi, que estão ali responsáveis para levar os utensílios, né, levarem a arca do testemunho, o candelabro, o altar do incenso, que mais? A mesa dos pães de proposição, né? São os filhos de Coate. Depois vem os filhos de Gerson, né? Eles têm que levar
o reposteiro, as cortinas, e depois os filhos de Merari levariam então as tábuas de fechamento, as colunas, as bases. Quer dizer, cada um tem a sua função. Você já imaginou, na hora de levar, se não houver responsabilidade, não houver coordenação, não houver uma boa administração, já pensou na hora de montar e esquecemos uma tábua lá? Ou deixamos no caminho cair uma galeta, deixamos cair, né, um candelabro sumiu, né? Então, já pensou, uma peça que falta não dá para montar tabernáculo. Por isso, irmão, olha só a responsabilidade. Então, o Senhor confiou essa responsabilidade aos levitas de 30 a 50 anos. Eu estou me referindo a quem? Estou me referindo a vocês, os valentes de Davi. Então, justamente a faixa etária mais ocupada no mundo. É faixa etária ocupada em criar filhos. Filhos já estão crescendo, né? Já estão precisando de pagar mensalidade escolar, né? Plano de saúde, né? E na sua empresa o chefe te aperta, pressiona, você não tem tempo para nada, tem que mostrar a produção, né? E você tem que ir para frente, você tem que galgar posições na sua empresa, né? Então é um momento mais, né, o mundo mais te pega, legitimamente, não tem nada de errado nisso, mas o Senhor quer você para serviço na sua casa. Por isso, queridos irmãos que estão nessa faixa etária, vocês têm um papel importantíssimo, é um serviço sagrado, um serviço santíssimo, e esse serviço é de grande responsabilidade. Por isso que, quando ele chama, né, capítulo 4, versículo 3 de Números, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço. Nesse serviço. Então, é um serviço específico para cuidar dos utensílios do tabernáculo. Vocês são responsáveis, né? Nesse serviço, vocês estão entrando para servir, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, vocês têm que servir e ainda assumir um encargo, assumir uma responsabilidade. Irmão, na casa do Senhor não podemos ser irresponsáveis. Não podemos servir a Deus de uma maneira qualquer. Deixei cair, né, deixei cair uma taça, deixei cair uma colher, né, que está no serviço do tabernáculo. Não, isso aí não tem problema. Tem sim. Quando na hora de montar faltar uma peça, não se pode montar, não está completo. Então, irmãos, nós precisamos servir e ainda sermos responsáveis, coordenarmos algum serviço, mas tudo isso, irmãos, é com coração voltado ao tabernáculo. Em outras palavras, acompanhando de perto a palavra. Não é meramente um serviço braçal que Deus exige de nós. Deus quer que nós entendamos o seu coração. Acompanhamos de perto o seu falar e sabemos o que ele aspira, né? O coração dele, não só o que ele aspirava na semana passada, mas o que ele aspira hoje. Para você saber o que ele aspira hoje, você precisa acompanhar todo o tempo, todo minuto, não é isso? Então, são pessoas que estão acompanhando de perto a palavra. Não é meramente um trabalho braçal. Deus precisa de você. Tá bom, né? Tem gente que fala, não, antigamente era assim, né? No meu tempo, né? Infelizmente, tá bom, então eu preciso aprender a apacentar e visitar. Eu fazia minhas visitas anos a fio e não eram nada produtivas. Não produzia muita coisa, mas só para desencargo da consciência eu estou apacentando, estou cuidando. Irmão, não, nós temos que servir de acordo com a palavra de Deus e certamente de acordo com a palavra de Deus, assumindo a responsabilidade, irmãos, o nosso serviço não será improdutivo, certamente produzirá a obra
do Senhor. Então o Senhor está chamando vocês para nós também, pouco a pouco, colocarmos tudo em ordem. Semana que vem, na segunda-feira, não essa semana que entra agora, porque essa semana que entra, no domingo, não virei para cá, São Paulo, eu irei para Campinas. Então, se vocês puderem ir para Campinas, vai até Campinas. Tem lugar para todo mundo, né, Alan? Tem, né? Tá. Então, Campinas também é fácil almoçar, né? Lá tem restaurante, todo mundo se preocupa com isso. Nós vamos lá, todo mundo, não vou estar lá. Mas logo na segunda-feira seguinte, nós estaremos com um grupo de irmãos indo para a África do Sul. Nós vamos para Johannesburgo e de lá nós vamos até o Quênia. Nós vamos ter uma conferência em Nairobi. E ali haverá 600 pessoas ali reunidas para ouvir a palavra do Senhor e receber a voz de comando de Deus. Então nós, pela primeira vez nessa nova fase, estamos visitando o Quênia, tendo uma conferência, e voltamos depois para a África do Sul, em Johannesburgo. Nós vamos ter uma conferência ali de 2 dias, ali em Johannesburgo. E depois, na outra semana, nós voltaremos. No ano que vem, nós faremos a mesma coisa, só que nós iremos para Angola. Vamos para Angola e voltaremos a Johannesburgo e vamos ter uma conferência em Johannesburgo e voltamos. E assim nós vamos, pouco a pouco, integrando esses países da África. Por isso, irmãos, esse trabalho, nós temos tanto trabalho para fazer, irmãos, o Senhor quer integrar você. Vamos, participar. E vocês vão ver como é gostoso participar. Ontem eu falei para os irmãos dessa faixa etária, tanto é que o Alan de São Paulo, que compartilhou hoje de manhã, que quando eu falei de Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque eu cheguei na sexta-feira em São Paulo, porque tinha conferência em Guarulhos no sábado, e andei um pouco na rua de São Paulo, e eu vendo as pessoas, trabalhadores, canseira, trabalho braçal, suor, sol, aquela coisa toda, olhando para todo mundo, falei, realmente a vida humana é uma canseira. A vida humana é uma vida em fadigas. E esses homens estão ali suando para ganhar o quê? Ganhar refeição de cada dia, com dificuldade de pagar o seu aluguel, e mal sustenta a sua família. Irmãos, olha a vida humana. É um enfadonho. É uma coisa assim que você não entende. Então, se você não entender que nós vivemos para estabelecer o reino de Deus, a nossa vida não faz sentido. Ainda que você esteja na outra categoria, segmento social, você já não é como esse trabalhador, ganha pouco toda semana, você passa a ganhar melhor, você já tem uma casa melhor, um carro melhor, um apartamento melhor, casa melhor, e aí vamos para outro extremo. Eu falei ontem, vai lá ver a vida luxuosa, dos ricos lá em Mônaco. Ali não se paga imposto de renda, então todos os ricos bilionários estão lá, porque ninguém tira dinheiro deles. E ali é uma exibição de vaidades, é ou não é? Carro de luxo, carro de $1 milhão, de 5 milhões de dólares, para que tudo isso? Certo? Uma bolsa de uma mulher pode custar quanto? Isso que vocês não fazem nem ideia, Então, irmãos, um sapato, um vestido, quanto não custa? Irmãos, mas se você olhar para aquela vida, ela é vazia. Uma vida vazia, é vaidade de vaidade.
Então você que está todo o tempo ocupado nessa faixa etária, 30, 50 anos, todo dia lutando para melhorar de vida, né? Melhorar, dar mais conforto para sua família. Irmão, vai chegar um momento que você vai, para que tudo isso? As pessoas, sabe, o dinheiro, até mesmo a quantidade de dinheiro, quando, né, você vê aqueles jogadores que ganham milhões e milhões, né? Chega um momento, o dinheiro já não faz mínimo sentido. Tanto dinheiro que eles têm, aquele dinheiro não faz mínimo sentido. Nada mais preenche o coração deles. A insatisfação está a todo tempo. Você vai pensar, essas pessoas ricas não são sempre satisfeitas. Então nada. Estão insatisfeitas a todo tempo, porque nada mais preenche. Por isso, irmãos, é tudo vaidade. Se você seguir esse caminho e perder o serviço na casa de Deus, irmão, não vale a pena. O caixão espera você. E sem nada produzido para Deus. Não é verdade? Vamos produzir para Deus. Você sabe que muito dinheiro você pode até perder sua família. Você pensa que dinheiro é para dar conforto à sua família, mas chegar um tempo, você pode perder sua família por muito dinheiro. Então a melhor coisa é servir ao Senhor e levar a sua família a servir ao Senhor. Irmão, não tem coisa melhor. Olha que satisfação. A gente não pode ser que a gente não tenha carro de luxo, artigo de luxo, não tem nada disso, mas não estamos satisfeitos, não estamos? Quem está satisfeito servindo ao Senhor? Estamos alegres. Então, irmão, não tem coisa melhor, por isso eu estou convocando todos dessa faixa etária, 30, 50 anos, venha para cá, venha, né? Venha ser esses levitas, vamos servir ao Senhor, tá? É isso que o Senhor quer. Bom, eu só fiz essa lembrança aqui, porque a mensagem de hoje não é sobre isso, tá? Mas tem ligação a isso, porque assim como Mateus 24 foram nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo de Noé, assim será também, né, a vinda do Filho do Homem. Então, a ligação é essa. Não vamos nos perder com nossos deveres, né, seculares, o nosso trabalho. Irmãos, pode ter certeza, se você tiver um coração, ainda que você não ache tempo para servir o Senhor, se tiver um coração e se arriscar, dar um passo de fé, fala, Senhor, eu realmente não tenho tempo, o meu trabalho exige todo o tempo meu, mas eu vou dar um passo de fé, eu vou acompanhar de perto a palavra do Senhor, eu vou me arriscar, como alguns dos irmãos aqui podem dar testemunho para vocês. Um dia o Senhor foi incomodando tanto a eles falaram assim, eu vou comprar passagem para a próxima conferência regional. Aí comprou uma passagem, passou um final de semana, depois gostou da coisa e na outra semana também participou de outra conferência. E aí o que acontece? De acompanhar de perto e vendo a obra do Senhor acontecer, começa a arder o coração. E quando começa a arder o coração, irmãos, o Senhor começa a abrir o tempo. Você não tinha tempo, mas o Senhor começa a abrir tempo para você. Você pode ter certeza, quando você serve ao Senhor, você vai perceber, você acompanha de perto a palavra, você vai perceber que o Senhor é com você. Quando o Senhor é com você, como o Senhor era com José, tudo era diferente. Tudo que se colocava na mão de José, prosperava, porque o Senhor era com ele. Então o seu chefe vai preferir que você serve ao Senhor, e tudo que põe na sua mão prospera. Entendeu? Então assim, esse é um milagre que vai acontecer na vida desses de 30 a 50 anos. Vocês acreditam ou não acreditam? Dê um passo de fé. Se envolva, tá? Isso é uma salvação para vocês. Salvação para vocês. Então vamos lá. Vamos para Gênesis 7, tá? Senhor Jesus. Vou ver se eu consigo recuperar o tempo perdido. Vamos lá. Versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.
o Senhor disse a Noé para entrar na arca. Por quê? Ele convidou a Noé, porque ele tem sido justo diante de Deus no meio desta geração. A geração toda era uma geração má, uma geração corrupta, uma geração violenta, né? Mas somente Noé foi achado justo diante do Senhor. Então, irmãos, por quê? Vocês perceberam que quando Noé foi mencionado no capítulo 6 de Gênesis, né, versículo 8, capítulo 6, versículo 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. No meio daquela geração, vou ler o pano de fundo, né? Vamos ler pano de fundo, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver visto, de haver feito. Então Deus ia exterminar tudo que ele criou, mas ele não exterminou todos, porque Noé achou graça diante do Senhor. Tá? Por causa de uma pessoa, Deus pode preservar a humanidade toda, né? Então, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Noé andava com Deus. E anterior a Noé, alguém já andava com Deus, né? Enoque, versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou, né, a Metusalém, viveu tal. Aí versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, eu perguntei lá embaixo para os irmãos, o que significa andar com Deus? É companheiro de caminhada? É companheiro de fazer exercício? De fazer jogging? Irmão, vamos andar junto? Vamos andar para fazer um pouco de exercício? Será que esse é o propósito? Andar com Deus, eu preciso fazer exercício? Vamos andar um pouco junto? Então, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Para você ouvir a palavra de Deus, você ouvir o que Ele quer, o que Ele tem no coração, para ganhar intimidade, para saber o que, né, como Deus pensa, o que Deus ama, né, qual o seu coração, qual o seu propósito, qual a sua vontade, né, que Ele quer de mim para hoje, qual voz e comando. Então, irmãos, andar com Deus é isso, é ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é ouvir a sua palavra, ouvir, saber o que está no seu coração e ir adquirindo intimidades. Irmão, pode ter certeza que a palavra de Deus é santa. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te santificando. Acredita ou não acredita nisso? Né? Efésios 5 mostra que Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, você andar com Deus é para ouvir a palavra de Deus, para Deus ter chance, através da sua palavra, santificar você. E como Ele vai me santificar? Como Ele vai me santificar? Tendo, como é que é? É pela lavagem de água
pela palavra, né? Então, eu andando com Deus para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus me lava pela sua palavra todos os elementos da impureza, todos os elementos do velho homem, limpando de mim, irmão, toda parte contaminada pelo DNA do diabo e substituindo com o DNA de Deus. Então, andar com Deus é para isso, para me santificar. E quanto mais você vai se santificando pela palavra de Deus, você está cada vez mais alto. Acredita ou não? Então, andar com Deus é numa ascendente, numa reta ascendente. Você vai subindo, porque cada vez mais os seus elementos naturais são eliminados. E mais elementos santos de Deus. Você vai se aproximando mais de Deus. E vai chegar um momento, Deus fala, você está tão próximo de mim, Ele toma você para Ele. É assim, Ele tomou o Enoque para si. Tá? Então, irmãos, Noé, no meio daquela geração, também andava com Deus. E por isso ele era justo, ele era íntegro. E por causa dele, Deus então pediu que fizesse uma arca. Tá? Então, andar com Deus é isso. Então, vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu tinha mostrado aqui, irmãos, versículo 4. Quem primeiro, né, foi justificado por Deus pela fé foi Abel, né? A gente sempre leu, Abraão foi justificado porque ele creu em Deus, mas pelo registro de Hebreus capítulo 11, Abel já tinha sido justificado por Deus pela fé. Tá? E depois, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Então, irmãos, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O segundo homem que viveu pela fé. E o terceiro, né, aqui, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deus falou que Ele vai mandar dilúvio, mas o céu está forte, né? O céu está azul, não tem nem sinal de chuva, e Noé obedeceu a Deus, foi construir a arca. Você imagina só, alguém construiu uma arca, eu acho que por aproximadamente 100 anos. No meio do nada. Você constrói um barco no porto, ou junto a um rio, junto ao mar, para poder lançá-lo ao mar, né? Mas ele construiu no meio de uma terra, da terra, né? Então, que ainda, o acontecimento que não se viam, né? E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé também foi justificado pela fé, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tá? Então, certamente, irmãos, Noé andava em comunhão com Deus, era instruído por Deus por meio da palavra. Então, pela fé, ele creu acerca do dilúvio anunciado por Deus, quando nenhum sinal havia. Aparelhou uma arca que salvou a sua casa, portanto, ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. 1 Pedro 3, 20 e 21. Dê uma olhada, por favor. 1 Pedro 3, 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
a qual prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, irmãos, a água do dilúvio figura ou prefigura a água do batismo. Então, da mesma forma como a família de Noé foi separada da geração corrompida e ímpia, e que essa geração toda morreu, e a família de Noé se salvou e fez uma separação clara daquela geração má, né? O batismo também separa você do mundo. A água do batismo faz uma divisão clara, uma separação clara. Daqui para frente, o mundo não me alcança mais. O mundo já morreu na água do dilúvio. Eu fui salvo pela arca. Tá? Então, na verdade, o que realmente nos separa, efetivamente, do mundo é a cruz de Cristo. Né? Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o que separa efetivamente eu do mundo é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo faz uma separação. O mundo, depois da cruz, não me alcança mais, porque o mundo pode me perseguir até a cruz. Chegou na cruz, né, ele não tem mais como prosseguir a me perseguir, tá bom? Então, só que o batismo é um testemunho que o homem tem que dar dessa realidade. Quando você foi salvo, significa que você creu na obra da cruz de Cristo, não creu? Você não creu que Cristo morreu na cruz por você? Ele derramou seu sangue para te redimir, para você alcançar perdão dos pecados? Então, irmãos, e também na cruz, você também creu que seu velho homem morreu com Cristo na cruz? Então, se o velho homem morreu, o mundo não te persegue mais. Ele pode te perseguir até a cruz. Então, por que você precisa ser batizado na água? É um testemunho que você dá. Entenderam? Deus é que mandou isso. Quem crê e for batizado. Então, crer, logo, o segundo passo é batizar-se. Então, batismo, irmãos, é uma confirmação de uma realidade espiritual que aconteceu na cruz. Tá? Por isso, o batismo em si não remove a imundícia da carne, mas resulta em uma boa consciência para com Deus. Você, depois que você é batizado, você tem uma boa consciência. Você confirmou a realidade espiritual que aconteceu com você. Você já está do lado de cada cruz. O mundo não te alcança mais, né? Então, na cruz, o nosso velho homem foi morto com Cristo e também foi sepultado. Isso está em... Bom, você não tem que acreditar na minha palavra. Então, vamos lá. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quando você batiza, você é batizado na morte de Cristo. Por isso que eu falei da cruz. Fomos, pois, você não só foi batizado na morte de Cristo, você não só morreu com Cristo, você ainda foi sepultado. Tá? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por isso, irmãos, as águas do batismo é um testemunho de que
quando Cristo morreu na cruz, o meu velho homem morreu na cruz, eu fui batizado na morte de Cristo na cruz. E não só isso, eu fui sepultado também com Ele. Então meu velho homem está lá, ó, sepultadíssimo lá, tá? Não vai me incomodar mais. Agora, irmãos, eu vivo em ressurreição. Porque Cristo foi ressuscitado e eu hoje vivo em novidade de vida. Em outras palavras, eu vivo no novo homem. Eu vivo na nova criação, tá? Por isso que o versículo 5 fala: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. Então, vamos lá. A entrada de Noé na arca representa a nossa entrada em Cristo. Você sabia disso ou não? Quando você entra na arca, como Noé entrou na arca, Deus fez você entrar em Cristo. Porque Cristo, você sabe que a arca é enorme, mas tem uma só porta, né? Não seria aprovado hoje pelo corpo de bombeiros, né? Porque não tem rota de fuga, não tem porta de emergência, né? Então, só tem uma porta, né? Só tem uma porta. E que é essa porta? Dá uma olhada em João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Há uma só porta. Cristo é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você vai entrar na arca, será salvo, e depois do dilúvio você sairá e achará pastagem, tá? Então Cristo é a porta. Portanto, irmãos, como entrar na arca? Como entrar por essa porta que é Cristo? Vamos lá para Romanos capítulo 10. Você quer entrar pela porta da arca? Tá bom. Então, Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Irmão, a porta vem pela palavra. Por isso, você e eu temos que pregar a palavra para as pessoas, para oferecer a porta, oferecer a entrada em Cristo, tá? E como entrar? Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque você entrou na arca, será salvo. Então, se você confessar com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essa é a porta de entrada. Tá bom? E no capítulo 6 ainda de João, versículo 47. E quando você crê, você confessa com a boca, crê no seu coração, o que acontece? Capítulo 6 de João, versículo 47. João 6, 47. O que acontece? Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Então você crê em Deus, você crê em Jesus, você será salvo.
E será salvo, por quê? Porque você ganhou a vida eterna, tá? Então, quem crê tem a vida eterna. Aí, não só para por aí, João capítulo 14. João capítulo 14. Deus não apenas quer te dar a vida eterna, mas Ele tem um propósito maior. Ele tem um propósito, quando você entra pela porta da arca, Deus quer conduzir você através de Jesus Cristo como a porta, para conduzir você até o Pai, tá? Então veja bem, no versículo 3, aqui diz assim, no capítulo 14, versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, tá? Esse versículo 2 ali fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, infelizmente, muitos estudiosos da Bíblia pensam que Jesus foi preparar mansões celestiais para nós, tá? Ele deve estar preparando um condomínio de casas, tá? Então, não sei se você recebeu algum layout, né, alguma planta para você escolher que casa você quer ficar, né, na eternidade. Então, irmãos, muitos têm esse sonho, pensando que Deus foi nos preparar uma casa, né? Então é bom pleitear hoje a sua casa, tá? Fala para Deus o que você quer, quantos dormitórios, quantas casas, você quer ter piscina, sem piscina, tal. Mas não é isso não. Qual é o lugar que o Senhor, né, Jesus foi preparar para nós? Hein? Para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, você entrou por meio de Jesus pela porta, tá? Como você entrou? Confessando a Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você creu e recebeu a vida eterna. E você, com a vida eterna, Jesus quer dar um passo a mais. Ele quer te conduzir até onde Ele está. Onde Ele está no Pai. Não acredita em mim? Versículo 11. Crede-me que estou no Pai. E o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu estou no Pai. Eu não só quero ser a porta para você entrar para ser salvo, mas eu quero conduzir você até ao Pai. Não sei se vocês ouviram na mensagem antes da semana passada, a outra mensagem. Eu falei para vocês que a arca tem 3 pisos, não tem? Vocês se lembram disso ainda, não? O primeiro piso representa o Espírito. A primeira experiência que você tem ao crer em Jesus, a sua experiência é com o Espírito. Ou não? Com o seu Espírito. Efésios 1. Será que eu tenho que falar tudo de novo? Efésios 1. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, vem tudo pelo ouvir, né? Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, a primeira experiência que você tem em crer em Jesus é a experiência com Cristo, com o Espírito. O Espírito te selou. Irmão, daqui para frente você tem um selo. Você não vê. Você tem um crachá. Mas é mais do que crachá, um selo gravado no seu coração. Os anjos vêm, as pessoas não vêm, nem você vê. Mas esse selo é o selo do Espírito Santo. Então você já teve a primeira experiência com o Espírito no primeiro piso. Por isso que João 14, certo? Versículo 16,
eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus vai pedir para o Pai mandar o Espírito Consolador para estar sempre conosco. E quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita. Quem habitava com os discípulos? Era Jesus. Só que depois da sua morte e ressurreição, Ele se tornaria esse Espírito da verdade, que estaria para sempre com os seus discípulos. Em outras palavras, quando você creu em Jesus, a sua primeira experiência foi com o Espírito, e esse Espírito está com você a todo tempo. Você sabia disso ou não? O Espírito da verdade é o outro Consolador que habitará com você para sempre. Por isso que não se perde a salvação. Tem gente que fala que, fiz tanta coisa ruim que acho que perdi a salvação. Irmão, não tem como perder, porque o Espírito que você recebeu é para sempre. Você pode perder o galardão. Por isso que nós estamos encorajando todos a não perder o galardão, né? Mas salvação não se perde, tá? Então, o Espírito da verdade, a primeira coisa que nós temos experiência é no piso inferior. Aí nós vamos para o piso intermediário. Piso intermediário é a experiência com Cristo, tá? E a experiência com Cristo, João capítulo 14, né, versículo, ali diz, e Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, tá? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega no terceiro piso sem passar pelo segundo piso. Vocês entenderam? Então, Jesus Cristo não só é a porta que nos fez entrar na arca, mas Ele também é o caminho para nos conduzir ao Pai, ao terceiro piso, tá? E, por exemplo, no versículo 26, ali mostra que o Espírito conduz ao Filho, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito conduz ao Filho e o Filho conduz ao Pai. Entendeu? Então, nós somos conduzidos ao Pai. Então, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Desculpe-me fazer vocês folhearem tanto a Bíblia, porque tudo tem que ser baseado na palavra de Deus, né? Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, né, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Está falando dos judeus e dos gentios, né? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, que eram judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O objetivo final é para nos conduzir ao Pai, tá? Ó Senhor Jesus. Então, vamos lá, João capítulo 10, de novo. Vamos voltar para João capítulo 10. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É isso, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tá? Irmãos, o que quer dizer isso?
quer dizer que tudo que o pai entregar para o filho, ele está bem guardadinho, ele está bem seguro na mão do filho e também na mão do pai. Então ninguém vai conseguir nos arrebatar. Por isso, irmãos, quem entrou por essa porta, né, jamais perecerá. E ele vai estar bem guardadinho. Você está bem guardadinho? Então você está na mão do Pai, né? Por isso, irmãos, nós todos que cremos em Cristo, nós estamos em Cristo. Em todo o Novo Testamento está cheio de termo em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque nós estamos de fato hoje em Cristo. Estamos escondidos em Cristo. E em Cristo nós vamos ser conduzidos ao Pai, tá? Então, por exemplo, Efésios capítulo 1, só para vocês acreditarem em mim, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu, Deus nos escolheu nele. O que é nele? É em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. Se tivéssemos sido posto para dentro de Cristo, pela porta que é Cristo, e colocados em Cristo, irmão, nós jamais seríamos escolhidos. Nós somos escolhidos porque estamos em Cristo, tá? Versículo, que mais? Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que ele propôs em Cristo. Tudo Deus faz em Cristo e nós somos incluídos em Cristo, tá? Isso é muito, muito importante. E 2 Coríntios 5,17. Não pense que você está aqui, né? Você está aqui porque você merece, né? Você veio por seu próprio mérito. Irmãos, nós não merecemos nada. Nós estamos aqui tudo por causa de Cristo. Estamos em Cristo. Em Cristo. Né? Alguém diga que não seja aquele fariseu ali, Senhor, eu não sou como aquele, né, aquele roubador, né, ladrão, eu, né, jejuo tantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, não vá pelo seu mérito diante do Senhor. Nós estamos aqui porque Cristo derramou sangue por nós. Estamos aqui porque Cristo é a porta e nos fez entrar na arca. Se não tivéssemos entrado na arca, estaríamos mortos no dilúvio. Graças ao Senhor que estamos salvos, né? Então, 2 Coríntios 15, 17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, tá? Você pode ver que existe aqui nota 2, e se você lá no fundo aqui, nota 2, você pode ler criação. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você, quando entrou por aquela porta, entrou pela porta da arca, você já está em Cristo. Você já é nova criação. A velha criação morreu no dilúvio, tá? Ó Senhor Jesus. Então, tudo, graças à morte e ressurreição de Cristo, irmãos, que nós somos transferidos para, isso está em Efésios, 2. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós também fomos, capítulo 2 de Efésios, versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, graças a Deus que nós entramos pela porta, estamos em Cristo, e em Cristo nós também participamos da ressurreição. Não só participando da ressurreição, nós participamos da ascensão. Cristo foi ascendido à direita de Deus, nós também estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, olha como é importante entrar por essa porta, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aí Colossenses 3, 1 a 4 faz sentido para você. Você cantou até esse corinho, mas agora você vai entender, né?
Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque hoje você participa. Você em Cristo, você tem toda a experiência pela qual Cristo passou, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque já morrestes. Mas como é que eu morri? Eu morri com Cristo. Então, irmão, como é importante eu ser incluído em Cristo. Em Cristo eu morri e a minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo... Não, peraí, é isso, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, se a gente viver sempre nessa realidade, em Cristo, em Cristo, em Cristo, não, em Cristo na sua morte, em Cristo na sua ressurreição, em Cristo nas regiões celestiais, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, buscando as coisas lá do alto, irmão, quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele, em glória. Irmãos, vamos continuar nessa realidade. Ó Senhor Jesus, mas se nós vivemos na carne, Efésios 4, né? Se vivemos, continuar a viver na carne, você está em outra realidade, não está mais em Cristo, né? Capítulo 4, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Irmãos, é tão fácil a gente mudar a chave. Uma hora nós estamos em Cristo em lugares celestiais, mas quando você muda a chave para a carne, pronto. Você está no velho homem que se corrompe segundo as concupiscências da carne, né, do engano. Senhor Jesus. Então, se vivemos na carne, vivemos na realidade do velho homem que se corrompe. Mortos nos nossos delitos, Efésios 2, 1 a 3, mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e nós seríamos como filhos da ira, como os demais por natureza. Agora, vamos voltar lá para Gênesis 7, que eu não avancei muito lá, né? Gênesis 7. De 1 a 5, vou ler o versículo 2. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar semente sobre a face da terra. Irmãos, esse é o princípio de Deus, é macho e fêmea, né? Então, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias, 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Porque preservou esses animais, macho e fêmea, para poder reproduzir, multiplicar-se na terra e encher a terra novamente. Tá? Então fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tá? Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, irmãos, no ano 600, no dia, aqui ó, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aí ele fala, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher, as mulheres e todo com ele e tal. Só que, né,
No versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias que Noé entrou com sua família, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, as águas, a entrada de Noé, não foi no dia 17 do 2, mas foram 7 dias antes, dia 10 do 2 do ano 600 do ano de Noé. Eu preparei um gráfico, novamente, vocês sabem que a cabeça de engenheiro não consegue entender sem o gráfico, né? Então, eu preparei um gráfico para vocês, tá? Vocês podem ter acesso a isso. E isso vai mostrar para vocês o tempo, você vai se assustar. Noé ficou na arca, desde o dia que ele entrou e o dia que ele saiu da arca, 1 ano e 17 dias. Você não teve essa noção, né? 1 ano, já pensou 1 ano dentro da arca? 1 ano e 17 dias dentro da arca. Então, no dia 10 do 2 do ano 600 da idade de Noé, eles entraram na arca. E 7 dias depois, dia 17 do 2 do ano 600, foi início do dilúvio. E as chuvas caíram por 40 dias e 40 noites. A partir do dia 17, então chega no dia 27 do 3. Tá? E aí, próximo versículo que fala, né, que fala assim, durou, né, eu já li no versículo 17. Aí, versículo 18, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas, prevaleceram as águas excessivamente, né, sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Quer dizer, até o monte mais alto tinha a água, subiu 15 côvados acima, é mais ou menos 7 metros. Então 7 metros ninguém sobrevive, certo? Você não tem 7 metros de altura, tá? Então você não sobrevive. Então ninguém sobreviveu, nenhum ser que respira, ser vivente que há fôlego. Quando a Bíblia fala o ser vivente que há fôlego, é todo ser que respira. Você respira? Então você precisa do ar, né? Então todos morreram. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave, tal. Tudo o que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, né? E as aves do céu foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Aí eu coloquei no gráfico, 150 dias, desde o dia do dilúvio, as águas predominaram sobre a terra até o dia 17 do 7. O que marca o dia 17 do 7? É que a arca repousou sobre um alto, em uma das montanhas de Ararat. A arca talvez esteja lá até hoje, não sei, tá? Está lá no alto monte do Ararat. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve, as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. São aqueles 150 dias que predominaram a terra, tá? Eu coloquei no gráfico, tá? E versículo 6, e ao cabo de 40 dias abriu Noé a arca,
que fizera na arca. E ali, irmãos, eu coloquei 40 dias, são dia 10 do 11. Dia 10 do 11, Noé então abriu a janela lá no topo e soltou um corvo. Tá? E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. O que quer dizer isso? Por que Noé soltou primeiro um corvo? Quem sabe? Hein? Porque, bom, antes disso eu preciso comentar um pouco. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat, isso no capítulo 8, versículo 3, não é isso? Então, no versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, a arca repousou, tá? E as montanhas de Ararat representam a ressurreição de Cristo, porque depois da morte vem a ressurreição. As montanhas do Ararat são as montanhas mais altas de todas as outras montanhas, tá? Então representa a ressurreição de Cristo. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, para que nós andemos em novidade de vida. Eu mostrei isso em Romanos capítulo 6, versículo 4. E aí as águas foram minguando, aí começaram a aparecer no versículo 5. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Quer dizer, outras montanhas começaram a aparecer. Isso no dia 1º, né? Eu escrevi aqui, ó, no 1º do 10. Topo dos montes, né, ficou visível, tá bom? E depois disso, né, ele soltou um corvo 40 dias depois. Por que ele soltou corvo? Imagina, a terra, depois que as águas baixarem, estariam repleto de cadáveres. O corvo é um animal de hábitos necrófagos, o carniceiro, né? E o corvo gosta de comer carniça. Não adiantava soltar pomba. Se ele soltar pomba não gosta de cadáver, mas um corvo gosta de cadáver, tá? Então, irmãos, o que quer dizer isso? Hein? Quer dizer que a natureza pecaminosa que Satanás injetou no homem gosta de morte. Mas um que serve ao Senhor tem que fugir da morte. Quando vem uma palavra negativa, alguém falando negativamente com você, irmão, você não deve ser alguém que gosta de morte. Você não é um corvo. É que no Brasil não tem corvo, né? Tem corvo? Hein? Não tem corvo, mas tem urubu. No Brasil tem muitos urubus, né? É a mesma coisa, em hábitos também é carniceiro, né? Então, irmãos, você não é um urubu. Você é uma pomba. Ou você gosta de morte? Quando alguém fizer um voto de nazireado, vamos dar uma olhada no livro de Números, capítulo 6. Para servir ao Senhor, eu estou chamando os valentes de Davi. Vocês querem servir ao Senhor? Então, versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Fuja da morte. Tem gente que por amizade ainda tem ligação com os que estão envolvidos com a morte. Tem que ter coragem para cortar essa amizade. Porque é uma questão de vida ou morte para você.
certo? Então, se alguém fizer um nazireado, um voto de nazireado, tem que se consagrar ao Senhor e não se pode aproximar de um cadáver, nem por seu pai, nem por sua mãe. Pode até ser que seus pais se contaminaram com a morte, e você, por amor natural por eles, fica escutando uma coisa da morte. Você tem que cortar, até isso você tem que cortar. Nem por seu irmão, nem por sua irmã. Ah, aquele irmão ali me ajudou muito no passado. Eu tenho muita amizade com aquela irmã. Irmão, tem que cortar. Tudo que é morte tem que cortar. Por eles se não contaminará, quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Né? Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação e ao 7º dia a rapará. Quer dizer, até você não tem culpa, alguém de repente cai morto no teu lado, né? Alguém de repente se contaminou com a morte e você precisa se purificar, porque você, queira ou não queira, acabou ouvindo muita morte na sua cabeça. Irmão, isso aconteceu comigo no ano 80, tá? Eu tive que pedir para o Senhor me limpar, sabe? É horrível você se contaminar com a morte. Por isso, irmão, não se contamina com a morte. Devemos fugir da morte espiritual, cortar relação com quem se envolve em rebelião, em criticar a liderança estabelecida por Deus, em espalhar palavras negativas. Depois, então, Noé soltou uma pomba. A pomba, sim, a pomba se alimenta de vida, não se alimenta da morte. Ela voltou porque não havia onde pousar o pé. Irmãos, a vida demora um pouco para brotar, não demora? A morte já estava lá, os corpos espalhados ali. Mas a vida tem que esperar a água descer e começar a brotar, né? Então, soltou, vamos lá, soltou a pomba e a pomba voltou. Mas esperou mais 7 dias, soltou de novo. Né? Vamos lá, vamos ler. Tá? Versículo 9. Versículo 8, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, mas já trazia no bico uma folha nova de oliveira. Ainda bem que não trouxe uma carniça, né? Trouxe uma folha, né, folha nova de oliveira, que significa vida. Então, irmãos, os que vivem a vida saudável da igreja se alimentam de vida, não da morte. Tem gente que só quer ouvir fofoca, ou gosta de ouvir, né, críticas e coisas desse tipo. Nosso ouvido não é lata de lixo, né? Nós somos pombas. Nós nos alimentamos de vida. Tá? Aí, vamos lá, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. Tá? E então, irmãos, veja bem, isso é 27 do segundo, 27 do 2. Não é isso, né? Não, peraí. No primeiro dia, né? Primeiro dia do primeiro mês, 1/1, né? Noé abre a cobertura e viu que o solo estava seco, mas ele não saiu. Enquanto não houver a ordem de Deus, ainda que logicamente poderia sair, estava tudo seco, ele não saiu enquanto Deus não ordenar. Irmão, nós devemos assim, não devemos seguir a nossa lógica, devemos seguir a palavra de Deus. Aí no dia 27 do segundo mês, né,
Deus então disse a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Irmãos, aí, versículo 19, eles saíram da arca. Ó Senhor Jesus. Imediatamente Noé levantou um altar ao Senhor. Versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Irmão, o que quer dizer isso? Altar é um lugar onde um animal é imolado e o seu sangue é derramado em substituição ao sangue do homem pecador. Então, irmãos, para que o homem possa ser aceito diante de Deus, Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, Noé entendeu esse recado, ele saiu da arca, não fez outra coisa senão levantou um altar, imolou um animal limpo e sacrificou ao Senhor. E o Senhor sentiu o cheiro agradável desse aroma. Irmãos, é aí que você entende por que Abel foi aceito e não Caim, Porque Abel, ele sabia que o homem não merece nem estar diante de Deus, o homem pecou contra Deus, ele só merece morrer. Por isso que quando imolam um animal, representa que o sangue derramado ali está em substituição a ele. Então, Lucas 18, toda vez, irmãos, que nós nos chegarmos como fariseu, eu sou bom, eu fiz isso para Deus, eu fiz aquilo para Deus, irmão, Deus não aceita. Se você chega a Deus como um pecador: Senhor, sê propício a mim, eu não mereço estar aqui, e você imola um animal, em substituição ao seu ato de pecado, e Deus aceita, Então, por isso, irmãos, graças a Deus pela atitude correta de Noé, Deus aspirou o suave aroma do seu sacrifício e não mais amaldiçoará a terra por causa do homem, porque o veneno da serpente já penetrou no íntimo do homem e o seu mau desígnio não tem fim. Imagina só Deus, toda vez que o homem fizer uma maldade, ele vai e amaldiçoa a terra. Aí não tem fim, irmão, porque o homem tem veneno do mal dentro de si. Então Deus prometeu ao homem: tá bom, eu não vou mais, coitado, eu não vou castigar mais a terra. A terra já foi muito castigada por causa de vocês. Bom, vocês entenderam, Se Deus fosse castigar a terra por nossa causa, ele iria castigar sempre. Porque o mal, o íntimo do coração do homem é para sempre. Por isso, irmão, só com a vinda de Cristo que a coisa começa a mudar. Graças ao Senhor. Então Deus prometeu que enquanto durar a terra, todos os ciclos do sistema da natureza serão preservados. Por isso, irmãos, graças a Deus, por essa promessa, nós ainda temos primavera, verão, outono, inverno. Nós ainda temos frio, calor, Nós ainda temos o quê? Dia e noite. Irmãos, todos os ciclos da vida são preservados, porque Deus não mais vai amaldiçoar a terra por nossa causa, Então, você vê, o ciclo de chuva na região de São Paulo está muito seca, faltando água. Você vê, imagina, a gente não aguenta mais tempo de seca. Se mais 6 meses sem chover aqui na região de São Paulo, irmão, nós não temos água para beber, para usar. A Serra da Cantareira aqui vai acabar as águas daqui a pouco. Irmãos, ainda bem que daqui a pouco vai ter que chover. O ciclo da vida não foi interrompido, Dali a pouco vai ter que voltar a chover. Então, irmãos, graças ao Senhor que o Senhor quer preservar a vida ainda aqui na terra, enquanto a vontade de Deus não for feita. E agora, irmãos, cabe a você e eu apressarmos a isso. Vamos apressar para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra. Valente Davi, entra para o serviço do Senhor.
E todos os demais irmãos, os adolescentes, pré-adolescentes, os capitães, né, os soldados de 20 anos para cima, né, os intendentes, vamos todos nos envolver, irmão, para apressar a vinda do Filho do Homem. Jesus é o Senhor. Amém. Fala, galera do YouTube! Sara, não é YouTube, é pra Conferência Tropas e Capitães. Ah, é verdade. E aí, tropas, capitães e intendentes? Estamos aqui em Porto Rico, acompanhando esse dia com uma missão no exterior. The struggle is real. Putting the kits in Daisy. Heavy. El espíritu desea restaurarlo, conquistarlo y comprometerlo con ese propósito eterno. Amén. Amén. El espíritu desea restaurar mi corazón. El espíritu desea restaurar mi corazón. El espíritu desea restaurar mi corazón. Conquistarlo. Mas e daí? Acabou o nosso dia? Não! Vem com a gente na casa de adolescentes. Poner mi mente en el Espíritu, practicar la inmersión, buscar la palabra de Dios en el corazón. Oh my God.